Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor esteja convosco nesse dia e todos os dias em que estivermos sobre a face dessa terra, até que Cristo volte, conforme a palavra de Deus. Amados, eu sou o pastor Roberto, para quem não me conhece. Eu sou da cidade de Jales, sou da igreja Monte Moriá e pertenço à igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, ao qual o Senhor Jesus virá para buscar a sua noiva. E eu, pela misericórdia de Deus, estou me preparando para esse grande dia. E eu estou aqui nesse dia, nesse ambiente improvisado. Eu gostaria de dizer para você que talvez você, de vez em quando, você vai ouvir ruídos de carros que estão passando na rua, o eco do salão, porque eu estou aqui dentro da igreja. E eu, queridos, não estou muito preocupado com, neste momento, com a aparência, como muitos estão preocupados nesses últimos dias, com a aparência do templo, com a forma do vídeo, a forma que vai impressionar as pessoas. A minha preocupação neste momento, queridos, em levar esse vídeo até você, eu gostaria que você compartilhasse. Se você tem desejo de evangelizar e que teus parentes e que teus familiares, teus amigos que ainda não conhecem a verdade, que ainda não conhecem Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, eles possam se alimentar um pouco também do verdadeiro Evangelho de Cristo, que salva, que liberta, que transforma e que leva para o céu. Amados, eu estou aqui impulsionado pelo Espírito Santo de Deus em trazer até vocês essa palavra. Eu estou um tanto quanto preocupado, amados, como quero confessar aos irmãos que não sou um estudioso, talvez como muitos teólogos, são, mas um pouco que eu tenho aprendido da palavra de Deus, eu tenho acompanhado os sinais que estão acontecendo, e nós como cristãos, eu fico um tanto quanto preocupados com isso. E esse vídeo, queridos, é para você que tem fome, tem sede da palavra de Deus, de aprender da palavra do Senhor. Eu gostaria, assim como muitos gostam, de estar trazendo aqui uma palavra expositiva, uma palavra que possa lhe causar uma comoção, uma emoção. Mas eu confesso aos amados que não há tempo mais para isso, queridos. O inimigo ele está tentando cegar a mente até dos escolhidos, conforme a palavra do Senhor nos diz, que se possível fosse, a iniquidade seria tão grande nos últimos dias, que até os escolhidos seriam enganados. Por isso nós temos que vigiar, orar, buscar conhecimento, buscar entendimento da palavra de Deus, fugir da aparência do mal,
aguardar a vinda do Senhor, queridos, com uma ansiedade, uma preocupação maior, e nos prepararmos para isso, que é para isso que Jesus veio, foi para isso que João Batista veio preparando o caminho para o Senhor, foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou, e antes dele subir aos céus, ele deixou a sua promessa, que ele voltará para buscar a sua noiva, buscar a sua igreja, e para que nós estivéssemos preparados. Então eu gostaria nesse dia de trazer um alerta para você. E eu quero dizer para você, queridos, que enquanto o inimigo está tentando distrair-nos com eventos, com luzes, com aparência desse mundo, tentando tirar o nosso foco da grande salvação que está proposta, ou proposta para nós. Existem pessoas, queridos, que estão dedicando o seu tempo em estudar a palavra, em pesquisar os sinais que Jesus disse, para trazer até nós um alerta. Tem muitas pessoas tocando a trombeta em Sião, como diz a palavra do Senhor, alertando a igreja, despertando a igreja. E nós, queridos, como igreja do Senhor, como eu costumo dizer nas minhas pregações, como igreja do Senhor, nós precisamos ficar alertas sobre o que está acontecendo. E tudo deve ser, queridos, à luz da palavra de Deus. Bíblia. Não é o meu pensamento, não é o que eu acho. É o que a palavra de Deus nos ensina e nos diz. Se eu fosse dizer aqui para você o que eu penso, o que eu acho, você pode ter certeza que eu iria procurar aqui palavras, eu ia procurar aqui, me preocupar em decorar aqui um ambiente, um cenário, eu ia me preocupar com o áudio, talvez, desse vídeo, para que você ficasse impressionado com a qualidade da nossa igreja. Mas eu confesso aos irmãos, queridos, que eu estou aqui para que você possa compreender daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é santo, e daquilo que realmente interessa para nós, cristãos, nesses últimos dias. Então eu gostaria que você, com um tempo na sua casa, você lesse uma parte dos evangelhos, que o próprio Jesus Cristo, que Ele é a palavra de Deus, Ele deixou para que nós, Igreja do Senhor, soubéssemos e ficássemos alertas sobre quando seria esses dias que antecederiam a volta do Senhor. E muitas vezes, amados, nós gostamos de frases prontas e nós arrumamos algumas desculpas para que nós camuflemos muitas vezes a nossa fragilidade e muitas vezes o nosso comodismo como igreja,
disfarçamos o nosso despreparo como noiva, usando versículos isolados da palavra de Deus, tipo, Deus sabe de todas as coisas. Nós não devemos julgar, a Bíblia nos ensina que nós não podemos julgar quem vai ser salvo ou quem vai ser condenado. Realmente, nós não podemos julgar. Mas como cristãos, nós temos a luz da palavra de Deus para nós nos espelharmos nela. E para que nós nos preparemos, queridos. Então não é tempo mais de nós ficarmos preocupados com a aparência do templo. Não é mais tempo de nós ficarmos preocupados em como nós vamos atrair as pessoas para a nossa igreja. Nós fomos chamados para sermos usados pelo Espírito Santo de Deus para levarmos as pessoas ao arrependimento, à salvação da sua alma, ao entendimento da palavra de Deus, ao alerta para que um dia tudo isso vai acabar e vai passar, e a alma vai permanecer e vai ficar até o final, vai ficar para a eternidade. Mas o que nós temos visto, amados, nesses últimos dias, é que poucos estão ensinando aquilo que Jesus deixou para que fosse ensinado. E quando Jesus foi indagado pelos seus discípulos, de quando quando aconteceriam essas coisas, em Mateus 24, que eu vou ler aqui apenas alguns versículos, mas eu gostaria que você estudasse esse Mateus 24 na sua casa, porque aqui Jesus ele deixou claro sobre as promessas, sobre o que aconteceria desde a época ali dos discípulos e com a igreja do Senhor, os sinais que antecederiam a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, os sinais que iriam acontecer na grande tribulação, no milênio. Enfim, Jesus deixou bem claro e explicado para os discípulos, para que ficássemos nós também preparados e alertas para esses sinais. E assim como eu creio que você também, esses últimos dias, tem visto os sinais. Sempre houve sinais na face da terra, mas nunca, amados, foi tão forte as evidências e os sinais que estão acontecendo nesses últimos dias, nesse ano principalmente, nesses últimos meses. Sinais fortes que a Bíblia ensina e nos mostra. Então aqui em Mateus 24, eu gostaria que você lesse, porque eu vou ler na palavra de Deus, porque não é a minha palavra, é a palavra do Senhor. Mateus 24, 1, Jesus disse assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, queridos, sobre a aparência, sobre aquilo que nós estamos preocupados nesses últimos dias, em impressionar multidões e em atrair pessoas para a nossa igreja, os discípulos também, impressionados com a estrutura do templo na época,
passando naquele lugar, os discípulos estavam impressionados e mostrou para Jesus, e Jesus disse: olha, por que vocês estão preocupados, estão tão admirados com a estrutura desse templo? Isso daí não é nada, não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus já estava ali, queridos, mostrando para os seus discípulos a obra do Espírito Santo que seria realizado no coração das pessoas, ao qual o templo, aonde habita o poder de Deus e o Espírito Santo de Deus, seriam o nosso corpo, o qual é o templo do Espírito Santo. E por isso nós deveríamos nos preocupar mais com a nossa alma e com o nosso corpo do que com a estrutura dos templos. Que fique bem claro para nós isso, que foi Jesus quem disse. E por isso eu estou aqui para passar para você esse pequeno estudo nesse dia. E nós vemos, queridos, que eles andando, Jesus foi dizendo para eles, no Monte das Oliveiras, Jesus em particular disse para os seus discípulos: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Jesus já começou aqui, queridos, a dizer: olha, tome cuidado, para que ninguém vos engane. Ninguém. Porque assim como Jesus, o apóstolo Paulo também alertou a igreja que nos últimos dias apareceriam homens fraudulentos, enganadores, amantes de si próprios, mais amantes dos deleites do que de Deus. E Jesus deixou o alerta aqui sobre os sinais dos últimos dias, porque ele disse: olha, muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Sempre houve, queridos, enganadores. Sempre houve, desde a época da igreja, quando ela começou, a igreja primitiva, já levantou ali no meio da igreja homens fraudulentos, enganadores. Mas, queridos, quanto mais o tempo vai se aproximando do fim, mais vai aumentando o índice e o número dessas pessoas, e vai ficando cada vez mais apavorante, preocupante para aqueles que realmente estão preocupados em estudar os sinais e a palavra de Deus nesses últimos dias. E Jesus, ele afirma aqui, e ouvireis de guerras, de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Por isso eu estou aqui, queridos, nesse pequena conversa com você, nesse pequeno estudo, para nós compreendermos o que está acontecendo com a igreja do Senhor, o que está acontecendo com os sinais que a mídia ela tenta tirar da nossa mente o foco da palavra de Deus. E eu gostaria que você compreendesse que enquanto nós não sairmos de dentro das nossas limitações, enquanto nós não conseguirmos sair de dentro daquilo que nós aprendemos somente,
e começarmos a aceitar a verdade como ela é, estudarmos a verdade como ela é, não fugirmos da realidade de quando o Espírito Santo de Deus está falando conosco através de uma pregação, de ensinamento, que muitas vezes parece ser monótono, né? Muitas vezes parece ser chato, muitas vezes parece que não é para mim isso. Eu gostaria de algo mais forte, né? Eu gostaria de algo que levantasse o meu astral. Parece que esse pastor não tem fé, parece que esse pastor não é como os outros que eu conheço, mas eu gostaria de dizer a você, queridos, que eu fui chamado assim como tantos outros foram chamados também, para levar o Evangelho assim como ele é, genuíno, verdadeiro, nos preocuparmos mais com a tua alma do que com apenas a presença de quantas cabeças nós tivemos no culto no último domingo. Me preocupar muito mais com a tua salvação do que com o dízimo que você possa estar deixando na minha igreja. Nós devemos fazer essas coisas, como disse Jesus, e não ocultar aquelas outras. Mas eu fui chamado, queridos, para tocar a trombeta em Sião, para alertar, porque eu não estou preocupado apenas com a minha salvação, porque a minha salvação, queridos, como pastor, vai depender relativamente, e é muito sério isso, com a salvação daqueles ao qual Deus colocou em nossas mãos como pastores para cuidar. Porque a Bíblia é bem clara, as Escrituras Sagradas é bem clara sobre isso. Que se uma pessoa ela morrer no seu erro e eu ocultei de falar a verdade para ela, o sangue daquela pessoa vai recair sobre a minha pessoa. Mas se aquela pessoa ela morrer no erro, mas eu, como pastor e como líder, eu alertei aquela pessoa e ela continuou no erro, a Bíblia diz que eu sou livre do sangue daquela pessoa. Por isso eu posso afirmar para você que a minha salvação está dependendo muito daquilo ao qual eu estou passando para aqueles que são os discípulos, aqueles que estão aprendendo através da minha pessoa ou da pessoa de qualquer pastor que o Senhor tem colocado para conduzir o rebanho de Deus, a igreja do Senhor, o povo eleito por Deus. Não é a minha igreja, eles não são meu povo, eles são de Deus. E por isso, pela misericórdia de Deus, nós temos que passar aquilo que o Espírito Santo de Deus passa para nós, para que nós possamos passar para as pessoas. Por isso que Jesus deixou aqui o alerta nas Escrituras, queridos, para ficarmos atentos com o que está acontecendo. Esses terremotos que nós vimos esses últimos dias, devastando ali os Estados Unidos,
E muitas vezes nós queremos olhar, mas sempre houve terremotos. Mas Jesus disse aqui: quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo o fim. Mas ele deixou aqui um alerta para os seus discípulos e para a igreja, no versículo 8 do Mateus 24, mas todas essas coisas são o princípio de dores. O que é que eu entendo aqui, irmãos, como princípio de dores? Uma mulher que ela estava para dar à luz, ela sabe que vai nascer o seu filho, tem uma data prevista, mais ou menos. Mas por mais que marque uma data, a pessoa, ela sempre, o médico sempre afirma: olha, pode adiantar, ela pode atrasar, né? Aos sinais que começar a acontecer, você fica atenta, fica preparado, porque pode nascer a qualquer momento. O que eu posso entender aqui com o princípio de dores, querido, é para que a igreja do Senhor, eu, você, cristãos, eu não estou dizendo, desculpe, não estou dizendo para você que é da igreja A, B, C, D, E, F. Estou dizendo para você que, assim como eu, somos seguidores de Cristo. Nós não somos seguidores de igreja A ou B, nós não somos seguidores de pastor A ou B, nós não somos seguidores de bispo, nós não somos seguidores de padres, nós não somos seguidores de homens nenhum. Nós somos seguidores de Cristo. E se somos seguidores de Cristo, queridos, nós temos que andar à luz da palavra de Deus. Então, segundo o que Jesus disse, olha, você como igreja, você como cristão, como você vai saber, por mais que você estiver aguardando o dia da minha vinda, e quando vocês virem que esses sinais vão aumentando cada vez mais, saiba que isso são princípios de dores. Eu posso entender aqui, queridos, como uma mulher que está grávida e ela está esperando nascer esse bebê, está esperando chegar o grande dia, e de repente ela começa a sentir as dores, ela começa a sentir os sintomas, ela começa a sentir as contrações, que ela sabe que aquelas contrações vai fazer com que o seu bebê nasça a qualquer momento. E se ela sente uma contraçãozinha, ela sabe que são sinais, mas ainda está meio fraco, ainda não é o momento, mas ela sabe que são sinais que estão demonstrando que vai chegar o momento. E quanto mais vão aumentando essas contrações, vai ficando mais forte, mais ela se preocupa, mais ela tem que se preparar, mais ela tem que ficar alerta, atenta, porque ela sabe que ela pode nascer a qualquer momento. Por isso que Jesus disse, olha, isso são princípios de dores. E o que nós temos visto, queridos, nesse ano de 2017, nesses últimos meses, principalmente nesses últimos dias agora que aconteceram esses tornados, né? Esses terremotos que estão acontecendo, estão aumentando cada vez mais e cada vez sendo mais fortes, mais evidentes. Não seria sinal para eu e você como cristãos, seguidores de Cristo, a igreja do Senhor, noiva do Cordeiro, ficarmos mais alertas, mais atentos, nos prepararmos um pouco mais e ficarmos aguardando e sabendo que as dores estão aumentando e por isso são sinais. Não deveríamos estar alertando muito mais o povo de Deus sobre esses sinais do que estarmos como pastores, líderes, denominações, preocupados
muito mais em marcarmos o próximo evento, o próximo congresso, a próxima que roupa que nós vamos usar no próximo congresso, no próximo evento, para impressionar as pessoas. Será que nós não deveríamos estar mais preocupados, queridos? Como Jesus disse, seriam princípios de dores para ficarmos alertas e atentos para a grande volta do Senhor. Por isso eu estou aqui, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, preocupado em passar para você, e por isso eu gostaria que você não ficasse só para você isso, mas se você conhece alguém que também pensa com você, compartilhe, para que esse também compartilhe, e para que nós possamos alcançar um número cada vez maior de pessoas, para que o verdadeiro evangelho do reino seja pregado em todas as nações até que venha o fim. Então Jesus ele deixa, no versículo 10, ele disse: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por aumentar a iniquidade o amor de muitos esfriará. O que você acha? Como está o amor das pessoas? Como está o amor da família? Como está o relacionamento entre pais e filhos? Entre mãe e filha? Como está o relacionamento entre irmãos? Que a Bíblia diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O que Jesus disse aqui? Que os princípios das dores, os sinais fortes seriam esses nos últimos dias, que apareceriam falsos profetas. Você acha que está tendo pouco falsos profetas nos nossos dias, nesses últimos meses? Se você é como eu, querido, que está vendo tudo isso como os sinais que a Bíblia diz aqui em Mateus 24, fique alerta, fique atento. Prepare a tua alma. Se você é como eu, que está vendo os sinais acontecendo e vendo a luz da palavra de Deus, está vendo que o amor esfriou realmente, que a traição tem aumentado cada vez mais, as pessoas não pensam duas vezes em puxar o tapete, as pessoas não pensam duas vezes em dividir uma igreja, não pensam duas vezes em arrebanhar um povo que não é seu, e mesmo assim dizer que estamos adorando a Deus, estamos sentindo a presença de Deus, estamos cultuando a Deus. Queridos, Jesus disse que o Pai está em busca de verdadeiros adoradores, que adorem a Ele em espírito e em verdade. Vamos ficar alertas, amados. Vamos nos despertar nesses últimos dias. Somos os profetas da última hora, amados. O que você tem feito com o seu dom que Deus tem te dado? O que você tem feito com o dom que Deus deu para você levar o Evangelho de Cristo, que começou tão bem e agora está tentando, com a sua sabedoria e inteligência, impressionar as pessoas com a sua pregação? Eu quero dizer para você, queridos, que deixe o Espírito Santo de Deus fazer a obra, porque a obra é dele. Seja usado pelo Espírito Santo de Deus. Não queira usá-lo, não queira, porque a obra santa é do Espírito. E ninguém pode deter a obra do Senhor. Então, queridos, que você possa ficar alerta e leia a palavra de Deus. Eu quero encerrar essa pequena palavra, esse pequeno estudo com você, aqui no versículo 13, ele diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem será salvo, queridos? Aquele que perseverar até o fim. Mas perseverar no quê? Mas pastor, eu sou frequentador assíduo da minha igreja, sabe? Eu sou contribuinte, eu sou dizimista fiel. Mas o Jesus está falando aqui, queridos, de uma perseverança naquilo ao qual ele está ensinando. Aquele que perseverar, irmãos, nesse ensinamento que Jesus deixou aqui para os discípulos e para a igreja, perseverar na doutrina dos apóstolos, perseverar na doutrina do Espírito Santo, fugir da corrupção deste mundo, fugir da aparência desse mundo, e se preparar como as 5 virgens se prepararam para o grande dia do encontro com o noivo. Então, eu gostaria de deixar esse alerta para mim, para você, e que nós possamos pregar esse verdadeiro evangelho, porque Jesus disse aqui que quando este evangelho do reino fosse pregado em todas as nações, então viria o fim.